que a gente aprendeu nessa conferência? Que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Então o primeiro sermão foi sobre todas as características da pessoa do Espírito Santo. Uau! Segunda coisa que a gente aprendeu, que é possível você ser uma pessoa dentro da comunidade que exerce o papel do Espírito Santo. Essas são as pessoas que são cheias do Espírito Santo. E elas fazem com que a comunidade experimente a realidade do Espírito Santo por meio das suas ações. Certo? E hoje a responsabilidade minha é finalizar trazendo a coisa mais importante disso tudo. Por quê? Eu sei que o Deus Espírito Santo é uma pessoa. E eu sei que eu, cheio do Espírito Santo, promovo uma comunidade saudável para a volta de Jesus. Não tem como eu falar do Espírito Santo e não falar sobre a volta de Jesus. Vamos lá. Por quê? Porque agora você vai abrir comigo o Apocalipse 22, 17. Amém? O texto diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve diga vem. Aquele que tem sede venha. E quem quiser receba de graça a água da vida. Meu Deus! Quem que está clamando vem? O Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, que faz com que pessoas sejam cheias do Espírito Santo, está falando uma coisa: vem. Vem. E eu queria trabalhar esse raciocínio com vocês. E hoje pela manhã, quando a gente estava ministrando ao Senhor, algumas pessoas pegaram o microfone e oraram. E aí a Evelyn orou um texto muito conhecido, que diz o seguinte: onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Beleza. Tudo bem. Aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Eu, Leandro, não estou julgando ninguém, estou falando que só pego no tranco. O que eu entendi desse texto? Bom, vou na igreja, se o Espírito Santo descer sobre a igreja, ali há liberdade. Ou seja, nós vamos quebrar a liturgia. Nossa, o louvor vai se estender e as pessoas vão cair e vai impor as mãos. Por quê? Porque o Espírito Santo estava ali e ali houve liberdade. Erradíssimo. Não que um culto assim não é bom, mas esse culto chama-se a manifestação do Espírito Santo fazendo o que ele quer. Mas eu preciso te perguntar uma pergunta óbvia: onde o Espírito de Deus está? Dentro de mim. Então você é livre. Porque onde o Espírito de Deus está, aqui existe liberdade. Só que aí eu falei: uau, eu estou livre. Livre do quê? Eu falo, mano, estou livre, mas eu estou livre do quê? Eu preciso não viver de uma maneira que eu esteja preso. Ou seja, o ordinário não pode abafar o sobrenatural. Por quê? Quando o texto diz que o Espírito que está em mim me dá liberdade, ele está falando que essa realidade do natural não pode abafar a realidade sobrenatural do Espírito que está dentro de mim. Então eu sou livre, eu tenho liberdade, eu vivo sobrenatural. Eu não deixo com que o dia a dia venha abafar a minha vida. Eu deixo com que a minha vida seja uma resposta do sobrenatural que está acontecendo dentro de mim. Vocês estão me entendendo, gente? Cara, nosso dia a dia não pode ser mais vibrante de quando ele invade a realidade.
Hoje eu passei por um momento muito legal, porque eu estava envolvido com algumas pessoas e nós estávamos jogando um jogo. Tudo bem? E mano, maravilhoso jogar o jogo. Só que tinha uma pessoa envolvida nesse jogo que ela é mais serena. Mais... como que eu posso definir? Uma pessoa mais resguardada, quieta, assim e tal. Beleza, tudo bem. A gente começou a jogar o jogo. E quando essa pessoa fazia o ponto, mano, eu falei assim, mano, eu não te conhecia não. Ela fazia, uau! É isso! Você viu o que aconteceu? E aí o Espírito Santo falou dentro de mim, todo mundo grita por causa de uma paixão. E a pergunta de hoje é, você está gritando pelo quê? Meu Deus! Não existe problema nenhum você ser divertido no jogo. Na verdade, isso ficava vibrante o jogo. E eu era contra ele. Ele gritava, eu falava, agora você vai ver. Agora eu te seguro. Mas isso deixava emocionante. Só que, cara, a parada mais emocionante de todas é quando Deus invade a terra. E a minha paixão faz com que eu vibre por isso. Por quê? Porque eu não estou preso nesse século. O Deus que habita em mim me chamou para a liberdade. Ele me liberta de tudo aquilo que me aprisiona aqui na terra e me faz vibrar por uma coisa extremamente mais especial. Estão comigo? E aí, ainda falando um pouco sobre o Espírito, existe um outro texto muito conhecido que fala assim que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Beleza. A primeira questão foi muito tratada nessa conferência, porque o Ale ele falou muito sobre novo nascimento, ou seja, o Espírito Santo está em você se você foi convencido de que o pecado é ruim. Certo, gente? Só que o Espírito ele também nos convence da justiça e do juízo. Vamos guardar a justiça aqui no meio e eu vou para o juízo. O que a gente vai ministrar essa noite? A volta de Jesus. Então, a volta de Jesus também é caracterizada por um juízo. Sim. Sabe por quê? O dia do Senhor é grande e terrível. Ele é grande para aqueles que estão em Cristo, mas ele é terrível para aqueles que não estão em Cristo. Então, ele é juízo. Então, o Espírito Santo está convencendo você de que o grande dia, ele é grande, mas é terrível. Mas ele também está nos convencendo de uma justiça. E isso aqui é muito importante. O Espírito Santo não só nos convence do pecado, mas ele convence da justiça. Presta atenção. Quando eu li esse texto, eu falava, o que é justiça? Igualdade. Por isso que eu comecei o texto falando, bom, igualdade já não é o parâmetro que a gente inventou. Igualdade é uma coisa diferente, segundo as Escrituras. Mas eu pensava, eu falava, cara, eu tenho que desejar justiça, igualdade, né? Pô, tem que ver isso. Só que de fato, o que o Espírito Santo está fazendo, ele está nos convencendo da maior justiça de todas. E ele deseja que a gente anseie por essa maior justiça. Qual é? Que o filho receba a noiva pela qual ele pagou. Uau, meu Deus! Vocês estão entendendo? A maior justiça de todas que o Espírito Santo está clamando é: o cordeiro é digno de receber a sua recompensa. Quem é a recompensa? Você. Então o Espírito Santo está nesse momento trabalhando na noiva e convencendo a noiva que a maior justiça é ela ser entregue aos braços do amado. Por quê? Porque ele pagou e é justo que ele tenha o que ele pagou. Estão comigo, gente? Sim. E aí existe o texto que fala: bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Por quê? Porque ele será saciado. Ah, vocês não estão entendendo. Ele está falando, muito feliz é você, se você estiver se preparando para abraçar o seu amado, porque você vai ser saciado. Ou seja, Jesus vai voltar e vai pegar a sua noiva. Porque é do direito dele.
Então, muito feliz é aquele que tem essa expectativa, que tem esse anseio. Por quê? Porque você vai ser saciado, cara. Você não precisa ter medo. Será que haverá justiça sobre a terra? Sim, o Filho do Homem virá. E aí a outra justiça, então, que a gente pensa que é a governamental, deixa eu te falar, não existe nenhum político e nenhum sistema de política que vai fazer com que a terra receba justiça. Não há, cara, não há. Você pode levantar a bandeira de X, Y, Z, ideias, ideologias e colocar esperança nos homens, mas você não vai ser saciado. Porque bem-aventurado é aquele que espera a justiça divina. Quando o homem, Cristo Jesus de Nazaré, sentar em seu trono em Jerusalém e governar as nações. Estão aí? Aí haverá justiça. Então não gaste tempo defendendo uma ideologia, porque essa ideologia ela tem um problema. Por quê? Porque ela é humana. Gaste a sua vida anunciando o retorno do rei, porque quando o rei vem, o reino é estabelecido. E se existe um reino, o reino é perfeito. Por quê? Porque não é uma ideologia humana, cara. Estão comigo, gente? Sim. Só que existe uma segunda pessoa envolvida, né? O Espírito e a noiva. Sabe o que é interessante? O texto podia falar para mim assim, ó. É o Espírito e a igreja. Beleza? É o Espírito e os cristãos. Mas as Escrituras fez questão de construir uma ideia de que é o Espírito e a noiva. Então o que eu queria dizer para você essa noite é que o que o Espírito Santo quer forjar dentro do seu coração é uma mentalidade de noiva. Você não nasceu para ser crente, nem cristão e nem igreja. Você nasceu para ser noiva. Vamos lá. Por quê? Porque quem se une ao Espírito para aclamar a volta de Jesus é a noiva. Vocês estão aí, gente? Sim. E aí, noiva, sabe no original? Tipo, se você é noiva, o que é? O que significa? Significa povo exclusivo de Deus aliançado com Ele. Vamos lá. Então, o que caracteriza uma noiva? Ela é fiel. Ela tem uma aliança. Sabe que a gente precisa crescer? Quando eu falo que o Espírito Santo está nos convencendo da justiça e está junto conosco dentro da missão do clamor Maranata, ele está falando assim, cara, você precisa guardar aliança. Meu Deus, vamos lá. E aí quando eu falo sobre aliança, eu estou falando sobre não ter amores rivais. Porque o que faz com que eu flerte em não ser fiel e me perca ao longo do caminho? Ter amores rivais. Você já percebeu que a Bíblia sempre vai chamar o pecado de adultério? É isso. Se você for um pouco perspicaz, você vai perceber que a Bíblia é uma história de casamento. E ele vai falar, o povo que peca adulterou. Ele quebrou a aliança. Só que aí talvez agora você está falando assim, lascou. Eu adulterei, eu quebrei a aliança, eu caí em pecado e agora? Eu tenho uma boa notícia para você. Ele falou, eu vou lá e vou te buscar e vou restituir, restaurar. Meu Deus. E o Espírito Santo está dentro de você para que você permaneça fiel. Vamos lá. Vocês estão comigo? Sim. E a Bíblia vai dizer o seguinte também, ela vai chamar a gente para não ser insensato. A palavra insensato significa distraído e insensível. Mano, por muitas vezes eu li insensato e eu pensava assim, nossa, cara, insensatez é burrice, é tolice. Mas o que mais traz o sentido de insensatez na Bíblia é alguém distraído e insensível. Meu Deus. Então eu queria te perguntar qual o nível de insensibilidade que você está essa noite. O quão insensível, você viu que eu fiquei falando, gente, concentra, gente, senta, pensa. Porque a insensibilidade faz com que você não perceba o Espírito Santo.
Meu Deus. Você se distrai facilmente. E aí aqui na igreja, dentro de um culto público, uma distração pode ser uma criança, pode ser um barulho, pode ser o seu celular vibrou avisando quem fez gol, e aí você vai lá ver. Essas são distrações que podem acontecer dentro do culto público. Que, mano, é grave. Sabe o que é grave? Você não está desonrando eu. Você está desonrando a presença do Senhor. Porque onde um ou mais se reunirem, ali Ele vai estar. Então, você não está falando assim, rapidinho aqui. Mano, você está desconsiderando que Deus está aqui. E aí depois você fala assim, nossa, Deus não aparece mais nos cultos, a igreja morreu. Mano, você está distraído. Meu Deus. Você está distraído. Mas no nosso dia a dia também existem muitas distrações. Como, por exemplo, gastar a sua vida construindo coisas que vão ser sopradas e não vão existir mais na eternidade. Gastar a sua vida mais envolvida com o que Deus te deu do que com o Deus que te presenteou. Por exemplo, filhos, ministério, tudo isso pode ser um amor rival. E aí, eu trouxe a problemática, mas eu quero te trazer a solução. A solução é simples. Olhos como de pomba. O que isso significa? A pomba, ela só consegue olhar para um lugar. Se você for estudar lá sobre a pomba, ela só consegue olhar para um lugar, cara. Ela não se distrai. Só que aí, sabe o que é mais curioso? A pomba está olhando para um lugar. Sabe qual que é o lugar que ela está olhando? Para o amado. A pomba está olhando para o pombo. Ela só tem olhar para ele. Vocês estão aí, gente? Então toda vez, mano, eu entro em crise também, tá? Sou problemático. Mas toda vez que eu entro em crise, eu começo a, nossa, mano, acho que eu, radical demais, exagerado, cansado, desanimado. Isso vem sobre mim também. Só que assim que isso acontece, sabe qual é a primeira coisa que vem na minha mente? Eu parei de olhar para ele. Mano, sempre que você estiver na situação, sempre, sempre, você parou de olhar para ele. Enquanto você olha para ele, ele sempre será digno. A sua vida sempre terá sentido. Mas no momento que você desviar, tudo isso aqui não fará sentido, cara. Então a mensagem de hoje é o Espírito Santo alinhando o seu olhar, a sua sensibilidade. Estão comigo, pessoal? Sim, vamos lá. A palavra fiel, ela significa alguém que mantém a fé com a qual se comprometeu. Alguém convencido de que Jesus é o Messias e o autor da salvação. Então, mano, quando eu falo assim, eu sou fiel a Deus, isso quer dizer que eu estou convencido, mano. Eu tenho certeza absoluta que Jesus Cristo é o Messias e Ele é o autor da minha salvação. Eu tenho certeza. E outra coisa, eu disse e darei a minha vida para manter a aliança de fé de que Ele é o Cristo. Você percebe que ao longo da nossa caminhada, você não faz mais os votos que você fez no início. Você não se compromete mais como você se comprometeu no início. Sabe por quê? Porque você não está sendo fiel. Porque ser fiel é honrar o voto que você fez aqui até que ele venha. Nossa, Lê, tá difícil, então volte seus olhos para ele. Sabe por quê? O Espírito Santo está em você e ele te dá a liberdade do cativeiro dessa humanidade. Vamos lá. E para isso, nós necessitamos ser perseverantes. Manter uma aliança com Deus é perseverar. Por mais gostoso, né? Eu estou curtindo muito a conferência. Mas por mais legal que a conferência é, eu preciso ser perseverante. Eu preciso vir sexta, eu preciso vir sábado, eu preciso vir domingo de manhã, vir domingo à noite, eu preciso pegar os meus recursos, gastar aqui dentro para fazer com que isso seja financiado. Eu preciso perseverar, cara. Eu preciso fazer boas escolhas. Mano, eu escolhi hoje
não gastar tempo com uma coisa lícita para poder descansar e ser fiel na casa de Deus. Vocês estão comigo? Então, não é que o que eu poderia assistir é pecado, mas pecado é vir com sono pro culto, é vir sem expectativa, é vir com insensatez. Percebe? E aí, sobre perseverança, eu gostaria que vocês abrissem comigo Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Fique comigo, gente, vai ficar bom. É difícil pregar depois de uns caras muito bons. E não é tipo, mano, é difícil, mas vai ficar bom, gente. Apocalipse 3, 11. Eu vou ler aqui. Vem sem demora, é legal, hein? Eu vou ler aqui mesmo. É que eu achei mais legal mesmo. O texto diz assim: estou vindo depressa. Segura firme o que tens, para que ninguém possa roubar-te e privar-te de tua coroa. Meu Deus, cara. Olha, venho sem demora, estou vindo depressa. Presta atenção, o que Jesus está falando? Gente, eu vou voltar. Aí você fala, uhul! O que eu faço? Segura firme o que você tem para ninguém roubar. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto: Jesus está vindo. Vamos lá, alguém. Segunda coisa: tem como perder. Tem como perder o time. Tem como você desperdiçar aquilo que foi entregue. Porque não tem como alguém roubar de você algo que você não tinha. Então é algo que você tem e você pode perder. Entendedores entenderão. Mas vamos continuar aqui. E aí ele fala, toma cuidado para que ninguém te roube isso. Só que aí ele me dá uma postura. Faz sentido? Então o texto está falando, eu tô vindo. E você pode ser roubado. Então você precisa ter uma postura. Qual que é a postura? Segurar firme o que tens. E eu gostaria de dar um exemplo que para mim é muito vivo. Mano, nossa, isso faz muito sentido pra mim. Todo mundo aqui já teve algum tipo de familiaridade com futebol americano? Que é aquela bola esquisita assim, e aí um joga pro outro, eles batem, todo mundo teve. Levanta a mão pra eu saber, que senão eu vou contar a historinha e não vai fazer sentido pra ninguém. Teve algumas pessoas que ou elas não sabem ou não quiseram opinar. É tipo branco e nulo. Que o futebol americano, então, porque, teve pessoa que não levantou a mão. Futebol americano, basicamente, é um monte de homem vestido com as roupas que protegem muito eles, e que eles se enfrentam em um embate corporal para defender o time que está com a posse da bola. Então, eu sou do time que está com a bola. Vocês estão conseguindo entender? Eu estou com a bolinha na mão aqui e eu vou jogar ela. Eu jogo ela para o meu cara mais rápido. O primeiro objetivo dele é segurar a bola. E aí a hora que ele segura, o que o outro time quer fazer? Derrubar ele. Porque se ele pegar essa bola e atravessar a linha, eles fazem muitos pontos. Certo? Então, o que o resto da galera tudo tá fazendo? Batendo um no outro para que o cara continue com a bola. Eu que sou do time oposto, eu quero derrubar ele. Os caras que é do meu time tá impedindo eles de me derrubarem. Fez sentido? Isso é futebol americano. De uma maneira bem simplista, mas tudo bem. E aí o que eu queria te dizer? Quem está com a bola é o Espírito Santo. Ele falou, Gabriel, vai lá na ponta agora, que eu vou lançar a bola para você. E aí ele lança a bola pra gente. Eu preciso de postura. Porque eu preciso pegar a minha coroa e agarrar ela com todas as minhas forças. Sabe por quê? Mesmo que ninguém me derruba, se a bola escapar, o time perdeu. A posse agora é do outro time. Então, o Espírito Santo pegou e fez o lançamento para a igreja.
E agora a gente tem que ter a postura de quem vai receber a coisa mais preciosa da história, a sua coroa. E aí você vai pegar e você vai agarrar aquilo com todas as suas forças. E você vai falar, eu morro, mas a bola não cai. Essa é uma postura de um cristão. O problema é que quando você entende que pela graça o Espírito Santo te lançou a bola, você agarra com todas as suas forças, mas ao longo da sua caminhada vem os adversários e você vai desanimando e desanimando e desanimando até que você é abatido. Meu Deus, que isso? E você deixa a bola escapar. Só que Jesus deixou bem claro, ele falou, segura firme, segura firme. Eu tenho uma ótima notícia para você. No momento em que é lançada a bola e você decide ter a postura de uma noiva e você agarra, quando as adversidades chegarem, tem um time com você. É a sua comunidade de fé. Você pegou e você vai começar a correr. E aí vai vir adversários sobre a sua vida. Aí vai vir seu amigo e vai peitar ele. Pó! Nele você não mexe. Meu Deus, vamos lá. Nele você não mexe. Então, por isso que a salvação, ela é comunitária. Ela é individual na ideia da postura. Então eu estou aqui falando para você, tem uma postura, cara. Eu não posso ter uma postura por você. Então, nesse aspecto, ela é individual. Mas a corrida, ela é comunitária. Porque se você segurou bem firme, fique em paz, porque eu estou aqui para segurar a barra. Fez sentido? Então, o que eu preciso de você é uma postura. Se você tiver postura, pode deixar que eu vou bater de frente por você. Ei, vamos lá. Mas a postura é sua. E aí Jesus falou, segura firme, cara. Você está entendendo? Sim. Jesus está na plateia. Não, melhor, Jesus está além da linha. Falando, vem, vem, segura firme, vem, e vem. Vamos lá. Estão entendendo, gente? Sim. A terceira coisa que acontece no texto, em geral, né, o primeiro texto, tem então o Espírito Santo, teve a noiva e tem o clamor, cara. Existe um clamor nessa história. E o clamor é, o Espírito e a noiva dizem vem. E aí a gente aprendeu na conferência que o Espírito Santo conhece as profundezas do coração de Deus. Quem lembra disso? E aí o Ale ainda falou assim, e ele, o texto diz que ele está falando o que o Espírito Santo está dizendo agora. Vocês lembram disso? Sim. Beleza. O que o Espírito Santo está dizendo agora? Vem. Por quê? Porque as profundezas do coração de Deus vem. Eu não sei se vocês estão entendendo. Vem não é uma iniciativa nossa. Vem é o coração de Deus. Então, não clamar Maranata, vem, não é estar parado. É pegar a bola e falar, ele está falando vem, eu vou. Você entende? Quem está dizendo vem é Jesus. Porque o Espírito Santo está falando assim, igreja, o mais profundo do coração de Jesus vem. Então vai, cara. Assume a postura dessa sua missão. Esteja numa comunidade forte, cara. Esteja numa comunidade que vai proteger você, cara. E não vai deixar com que você perca a sua coroa. Só que aí acontece uma coisa. O que faz com que eu me agarre a isso e saia em disparada ao meu objetivo é ser fascinado. Então os fascinados dizem vem. Meu Deus. Eu tô tão desesperado, isso é tão questão de vida, e eu quero tanto agarrar Jesus que, mano, ninguém vai me parar. Vamos lá alguém, cara. Só que não existe, isso aqui é muito bom.
Mano, não adianta você usar essa camiseta aqui, que é a mais top dos tops. Maranata, Jesus pegando fogo, uau! Não adianta você ter essa camiseta se você não tiver a postura e não tiver fascinado. Vamos lá, alguém. Você está imitando os fascinados sem estar fascinado. Você precisa estar fascinado. Leandro, como eu sei se eu estou fascinado? Você está correndo? Meu Deus, eu quero. Se você estiver correndo, você está fascinado. E preste atenção. Não é sobre atravessar a linha para não ir para o inferno. Mano, se a tática do técnico for atravesse a linha com a bola ou você será condenado, isso não é o suficiente. O técnico, na verdade, ele disse: atravesse a linha com a bola, porque Jesus está do outro lado. A minha motivação não é escapista. A minha motivação não é medrosa. A minha motivação é o meu amado. Por isso que é a noiva que está clamando. A igreja só está com medo do inferno ainda. A noiva quer o filho. Vamos lá. Vocês estão comigo, gente? Quem está dolorosamente consciente da sua necessidade destas coisas, e todo aquele que sinceramente deseja vê-lo, clame Maranata. Diga, vem. Só que você tem que sinceramente desejar vê-lo. E aqui eu começo a ir para o final dessa mensagem. A maior união da igreja e o Espírito Santo não é sinais e maravilhas. Eu não sei você, mas ontem eu fiquei tipo assim, mano, eu já sabia disso, mas ele me lembrou, né? Cara, as crianças brincavam dentro da nuvem espessa da glória de Deus. Eu falei, caraca, imagina a Elisa brincando na nuvem da glória de Deus. Imagina as nossas crianças brincando de pique-esconde dentro da glória de Deus. Eu falei, mano, a gente precisa construir um lugar assim. Mas deixa eu te falar, essa ainda não é a maior união entre o Espírito e a noiva. Sinais e maravilhas é muito bom, mas não é o maior. Cara, a maior união entre a igreja e o Espírito Santo também não é curas. Nossa, imagina que doido ser tão absurdo a glória de Deus que curas sobrenaturais acontecem. E pensa comigo, você também já deve ter parado e falado assim, cara, como eu queria que coisas sensacionais acontecessem no meio de nós e pessoas fossem curadas, porque isso testemunharia sobre Cristo. Cara, isso é incrível, mas se você só quer o sinal para testemunhar Cristo, isso é inválido, porque você tem que desejar Cristo. Cristo é tudo. Só que, mano, esse ainda não é o maior sinal. Sabe qual é a maior união da igreja com o Espírito? O encontro mais poderoso entre eles é quando ambos clamam juntos pelo retorno de Jesus. Esse é o maior sinal de que você está em Cristo, desejá-lo. E eu queria contar outra historinha. Espero que você esteja comigo, fique comigo. Lá em casa existe uma rotina, certo? E aí, na maioria dos dias dentro dessa rotina, eu sou responsável por ficar com o Joshua nas manhãs. Então, ele acorda, aí eu vou lá, faço bom dia com ele, troco a fralda dele. E na minha casa são 2 andares, aí eu desço com ele lá para a cozinha. Aí eu começo a interagir com ele, começo a arrumar as coisas lá de baixo. Aí eu dou comidinha para ele lá, que, diga-se de passagem, ele come 3 bananas matinal. Me ajuda aí, gente. Se você lembrar de mim, banana ajuda bastante. E aí, eu fico cuidando dele. Enquanto está acontecendo esse rolê, a Paty está lá em cima. E ela está dentro do quarto com a porta fechada. Porque ela está descansando, ou às vezes ela está editando vídeo para o trabalho dela, ou às vezes ela está tomando banho, enfim. Mas ela está lá em cima.
Eu tô aqui com o garotão aqui embaixo. E, mano, é muito bom. E ele gosta bastante. Porque nesse período que eu tô descrevendo pra vocês, em nenhum momento ele chorou, não. Só quando ele cai, né? Porque ele gosta de fazer umas coisas diferentes. Mas ele não tá chorando, cara. Ele tá de boa. Porque ele tava com fome, eu dei de comer. Ele tava sujo, eu troquei ele. Ele quer atenção, eu pego ele no colo. Então, tá tudo resolvido. Só que, gente, o tempo vai passando. E ele estranhamente começa a ficar angustiado. E aí ele começa a ficar assim. Aí eu falo assim, aí eu pego a banana e ele. Aí eu pego ele no colo e ele não quer também. Aí eu brinco com ele taca o brinquedo longe. Aí eu falo assim, mano, mais nada tá adiantando. Aí eu mando uma mensagem pra Paty. Eu falo assim, tá chegando a sua hora. Vocês estão pegando, gente? E aí ele começa a ficar aflito. E a cada minuto que passa, ele começa a ficar mais irritado. E ele começa a ficar mais choroso. E ele começa a ficar mais angustiado. E ele começa tipo assim, mano, assim, ó, eu vou chorar. Pra quem conhece ele, ele começa a ficar com a sobrancelha vermelha. Aí ele faz assim, ó. Aí eu falo assim, calma, filho. E tem uma coisa que acontece, lá em casa, venta muito. E ele sabe, presta atenção, ele sabe que a mãe dele vai aparecer na porta da cozinha. E aí ele tá assim angustiado quando ele faz assim, ó. Aí a porta bate. No mesmo instante ele faz assim, ó. Aí ele olha pra mim assim e faz assim, ó. Aí eu falei assim, você ouviu, filho? Aí eu olho, será que é a mamãe? Aí ele engatinha na porta assim, bate no vidro assim, cara. Só que ainda não é a Paty, cara. Meu Deus, que é isso? Ainda não é a Paty. E aí ele vem, aí ele começa a ficar mais inconsolado, porque ele fala assim, mano, parecia que era agora, velho. E não era. E aí eu começo a aguçá-lo. Presta atenção nisso. Porque como eu já mandei a mensagem, e eu sei o coração dela, e eu já estou ouvindo que ela está descendo, eu começo a aguçá-lo. Porque eu sei que ela vem em breve. Eu conheço o profundo coração dela. Meu Deus. Aí eu começo, será que sua mamãe vai vir? E aí ele começa a balançar assim, e ele começa a de fato chorar de desespero, porque é como se ele falasse, você está prometendo uma coisa que não acontece. Só que aí de repente, cara, os passos da Paty começam a fazer barulho na escada. Só que aí eu não preciso mais falar que ela está chegando, ele já vai lá e começa. Sabe quem é o Joshua? Você. Sabe quem sou eu? O Espírito Santo. Sabe quem é a Paty? Jesus. Então o Espírito Santo ele está unido a você para aguçar que Jesus está vindo. Sabe por quê? Ele sabe que Jesus está vindo. Só que é isso que eu tenho para te dizer. Qual é o seu maior anseio? Meu Deus. Qual é o seu maior anseio? Presta atenção. Ele não está com fome. Ele comeu. Então ele não quer o que a Paty pode dar. Ele quer a Paty. Ele não está sujo, porque eu troquei ele. Ele não está sozinho, porque eu estou com ele. Então o anseio dele não é sobre uma necessidade, é sobre a pessoa. É sobre abraçar a pessoa. E aí ele fica tão incontrolável, mas tão incontrolável e tão choroso, que eu começo a dizer junto com ele, vem amor, vem, porque ele quer você. Ele quer você. E aí ele tá chorando, e ele tá tão desesperado na porta batendo, que não é possível a Paty abrir a porta, porque ele quer, parece que atravessar a porta. E aí eu pego ele, e ele fica... Ah! E aí no instante em que a Paty pega ele, ele faz assim, ó. Sabe por quê? Eu atravessei a linha. Eu encontrei ela.
Ela é o meu tesouro. É isso. Aí ela fala, você quer mamar? Não. Você quer o quê? E aí, sabe o que é mais curioso? Ele aperta ela bem forte, cara. É muito massa. Ela aperta ela tão forte, que eu falo assim, vem com o papai. E ele faz... E fica agarrado. Não querendo nada. Querendo só apalpar aquilo que ele estava ansiando. Meu Deus. E aí sabe o que eu aprendi? Que ao longo da história da igreja, os pais da igreja definiram o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos conecta com o Filho. É isso. O Espírito Santo é aquele que conecta com o Filho. Só que presta atenção, eu deixei ele preparado para a Paty. Que o Espírito está fazendo essa noite, te preparando para o Filho. É isso. Eu deixei ele estar pronto para quê? Para apenas desfrutar da sua presença. É isso. Mano, vamos crescer nesse raciocínio? Por quê, Leandro? Porque a Paty é digna. A Paty gerou ele. A Paty trabalha arduamente por ele. Então ela é digna de recebê-lo apenas para estar com ele. É isso. E isso foi tão forte para mim, porque eu falei, eu não estou conseguindo entender, Deus, o que eu vou pregar nessa conferência. Ele falou, então olha para você, porque você está fazendo exatamente o que eu faço na minha igreja. Eu preparo eles para o maior anseio deles, que é estar com Cristo. E aí sabe o que é mais legal ainda? Aí a Paty, né, pega ele e tal. Ela fala assim, então filho, você não quer mamar, você não tá sujo, né? Já agarrou bastante, você tá meio pesado. Vamos pro chão? Ela vai assim, papel no chão. Eu quero é estar com você. É isso. E aí, cara? E aí, cara? Eu anseio para que essa mensagem agora seja como uma flecha no seu coração. Porque eu estava orando e Deus falou assim, mano, eu estou dando uma flecha na sua mão que você vai acertar o coração da comunidade. Para que eles tenham um único anseio. Estar com Ele. Quando a gente decidiu fazer a conferência Espírito Santo, o Ale me perguntou por quê. Eu falei, cara, definitivamente eu não sei por quê. Eu sei que é um assunto importante que a gente nunca abordou profundamente, então vamos conversar sobre ele. Só que hoje, enquanto eu orava, ele falou assim, sabe por que vocês escolheram o Espírito Santo? Porque eu precisava ferir o meio do coração da minha igreja para eles terem um anseio certo. Eu vim dizer para eles que o único papel meu é convencê-los que Jesus vem. É gerar neles essa expectativa. É assim, mano, ela tá vindo. Mano, ela tá chegando. E aí, sabe o que é mais legal? É que clame, não reclame. A gente vive a vida reclamando, enquanto o Espírito Santo está dizendo, clame. E cara, esse clamor não é escapista. Esse clamor é um casamento. E aí, ouça o Espírito. Quem já ouviu essa expressão nas Escrituras? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Vamos lá, alguém, o que o Espírito diz? Vem! Vamos lá, quem está me entendendo? Eu estou te revelando um segredo, o que o Espírito está dizendo, mano, eu não ouço o Espírito, Lê, me ajuda. Tá bom, o Espírito está dizendo, vem! É isso! Ele não está falando outra coisa, ele está criando um ambiente para o grande encontro. Então, agora é para encerrar mesmo, você entra em espírito de oração, porque Apocalipse é um convite especial. E aí existe a pessoa envolvida nesse rolê, que é Jesus. E Jesus, ele está dando um testemunho no convite de Apocalipse. Então, os dois principais participantes da história da humanidade estão chamando o cara da história, Jesus.
Vocês já viram a premiação de coadjuvante? Quando você vai assistir o Oscar, existe a premiação de coadjuvante. Sabe pelo que ele é premiado? Não é por uma boa atuação. Vamos lá. É por ele fazer com que o protagonista apareça. Vocês entenderam isso? É como se falasse assim: ó, Azaf, você ganhou o papel de coadjuvante, porque em todos os filmes desse ano, você foi o cara que mais fez o principal se destacar. É isso, cara. Então o Espírito Santo, como dito antes, ele está fazendo com que Cristo destaque na nossa vida. Só que eu preciso te afirmar uma coisa que talvez você está em dúvida. Cristo Jesus está dando um testemunho. Jesus tem um testemunho, gente. O texto de Apocalipse, ele não nasce do nada. Não é tipo assim, vem Jesus, buf. Não. Como eu disse, é uma resposta. E eu preciso que vocês leiam esse texto comigo. Apocalipse 22, versículo 7. Apocalipse 22, versículo 7. Então, é dentro de Apocalipse 22, no finalzinho desse texto, que a gente se une ao Espírito e diz, vem. Só que está acontecendo coisas antes, beleza? A primeira pessoa que fala sobre vir é Jesus. Então vamos lá. Apocalipse 22, 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vai no versículo 12 para mim agora. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Versículo 20 agora. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente veio sem demora. Amém! Vem, Senhor Jesus! Mano, você percebe que Jesus diz por 3 vezes: eu venho sem demora. Sabe o que isso significa? 3 fala sobre um testemunho perfeito. Jesus está falando: eu venho sem demora, eu venho sem demora, certamente eu venho sem demora. Aí a noiva e o Espírito diz: amém, ora vem, Senhor Jesus. Dentro da historinha é o seguinte: eu mando o WhatsApp pra Paty e falo: Paty, pode vir. Ela fala: eu estou indo. Eu falo: pode preparar, filho. Ela deu o testemunho. Vamos lá, alguém, cara. A palavra venho em breve significa dobrando a esquina. Vocês estão entendendo isso, cara? Jesus disse assim: Evelyn, eu estou dobrando a esquina. Eu estou virando. É como se os caras ligassem: Leandro, você não vai vir pregar? Eu falo assim: cara, eu estou na padaria Superpão já. O Espírito Santo falou assim: Jesus, o que eu faço? Ele fala assim: eu estou dobrando a esquina. E aí essa noite ele está falando para nós, o Espírito Santo: ele vem sem demora. Vamos lá, vamos lá. A palavra logo significa a porta. É isso. Vocês perceberam? Versículo 7, estou dobrando a esquina. Versículo 12, estou à porta. Meu Deus! Versículo 20, a palavra venho significa exibir-se. Então o que está acontecendo no convite de Apocalipse? O Espírito Santo está falando assim: Jesus está dobrando a esquina, Jesus está batendo a porta, Jesus vai exibir-se. Vai exibir-se. Aproprie dessa mensagem, cara. Se você pode, comece a orar agora. Santo Espírito de Deus, fira-nos com a mensagem da sua volta. Senhor Jesus,
leva-nos a uma angústia profunda de desejo para que o Senhor venha. Eis que veio sem demora.